irmãos, é um grande privilégio, como eu disse ontem, repito hoje, estar aqui com vocês ao longo dessas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Reforço o abraço do conselho da nossa igreja como um todo, aos irmãos. Fico mais uma vez enternecido de ver irmãos que eu já conhecia de outras ocasiões e muito feliz em conhecer tantos outros. E se não nos virmos mais aqui por algum motivo, há uma coisa muito gostosa em sermos todos filhos de Deus, é porque nós sabemos que vamos estar juntos para sempre, independente de quão íntimos tenhamos sido aqui, bastando que para isso o sangue de Cristo nos una. Estaremos todos juntos na graça do bom Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias que vocês têm em mãos, no livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas do versículo 31 ao versículo 34. Os irmãos que não estiveram ontem à noite conosco, se vocês puderem depois, acessem os meios disponíveis da igreja, porque os sermões têm uma conexão entre si, mesmo estando em lugares diferentes da Escritura, mas eles têm uma conexão entre si. Ontem, nós falamos que um dos destaques que havia ali para o nosso conhecimento era o fato de Abraão ter recebido ordem do próprio Deus de ordenar aos seus filhos que eles seguissem um caminho justo, um caminho reto, um caminho direito. E isso pode ganhar conotações as mais diversas no nosso tempo, porque o que é ser justo, o que é ser direito? E no sermão de hoje, na nossa reflexão de hoje, nós vamos entender um pouco mais o que é isso. Quando o Senhor nos ordena isso, o que é que Ele está ordenando? E como é que a nossa família, que é uma família incomum, porque sai do modelo comum da nossa sociedade, o que é que essa nossa família precisa para ser uma família incomum? Então nós vamos orar primeiro, depois nós vamos ler esse breve texto. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos o privilégio e temos a liberdade de estar comungando todos juntos ao redor da Tua Palavra. Eu li, Senhor, uma matéria hoje pela manhã, que a Sociedade Bíblica da Ucrânia já esgotou todas as suas Bíblias. Há pessoas pedindo, em meio àquela crise humanitária, crise militar, pedindo porções da Escritura e não conseguem porque não existe mais fornecimento suficiente. Aqui estamos nós, Senhor, em liberdade, sem precisar clamar por um trecho da Escritura, porque nós a temos diante de nós. Que o Senhor nos ensine a não sermos levianos com o uso da Tua Palavra, mas que o Senhor nos dê vigor para a termos na mente, no coração, também diante dos olhos, na nossa boca, e que nesta manhã, mais uma vez, ela seja internalizada em nós, a fim de nos dar suporte, porque todos nós enfrentaremos os dias maus, e o que nos faz ficar firmes é a Tua Palavra. Em nome do Senhor, é assim que oramos. Amém. Meus irmãos, diz assim o texto: eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Essa é a história de uma família que se tornou uma família incomum. E nós vamos ver como é que isso pode nos abençoar e se refletir em nós no nosso tempo. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Talvez estejamos ali pelo ano 51, 52,
até 54, é aquele tempinho ali já da era cristã. Às vezes a gente não presta atenção, mas o que estava acontecendo aqui tinha aproximadamente apenas 20 anos de distância do Senhor Jesus ter sido morto, ressurreto e ter voltado para a sua glória. Segundo a Escritura nos ensina, onde Ele está, intercedendo por nós todo o tempo, e de onde há de vir para buscar todos nós um dia. Era muito recente e a Igreja do Senhor começava a se espalhar. Aqui, esse trecho aqui de Atos, capítulo 15, capítulo 16, é onde nós aprendemos a história de como a igreja entrou na Europa. Aqui é o comecinho da igreja na Europa. E aqui, particularmente, é o início da igreja em Filipos, uma cidade bastante importante para aquele tempo. Pela primeira vez, os apóstolos estavam indo, e nessa sua segunda viagem missionária, Paulo encara isso com muita seriedade. Pela primeira vez, eles estavam indo dizer ao mundo as resoluções do Concílio de Jerusalém, que tinham atestado algumas coisas que eram ainda belicosas no meio da igreja. E agora Paulo estava muito feliz em poder pregar por onde quer que ele fosse, não apenas na autoridade da Escritura, mas também na autoridade da igreja que o enviava, dizendo: não existe mais gentio, não existe mais judeu, não existe mais a necessidade de você virar se caracterizar como judeu para ser cristão. E Paulo estava bastante empolgado com essa possibilidade. Nós vemos isso aqui nas narrativas das viagens missionárias, a partir da segunda delas principalmente. Só que o clima na cidade mudou drasticamente, porque depois de muitos acontecimentos ali, Paulo entrando, recebendo aquela informação da parte de Deus que ele tinha que ir para Macedônia, ele entra, ele encontra gente lá, ele descobre gente em oração, ele prega, a gente se converte, e agora, depois de tantas coisas boas, o clima muda. E havia naquele lugar uma jovem possuída de espírito, um espírito adivinhador, e Paulo a repreende o espírito, ela para com aquilo gera problemas de ordem financeira, porque havia exploração por detrás disso, nada parecido com os nossos dias. Mas o fato é que Paulo foi preso. Paulo e Silas estavam presos e acorrentados, já tinham sido açoitados, seguindo as normas romanas daquele tempo. Eles deviam estar com as costas em carne viva, eles estavam sem qualquer tipo de atendimento. Uma curiosidade é que a prisão no tempo do Império Romano não era considerado um castigo. Castigo era ser morto, castigo era ir para algum tipo de suplício. A prisão era apenas o lugar que você ficava para esperar o seu castigo. Você imagina como é que era isso naquele tempo. Então, para as autoridades romanas, Paulo sequer estava sendo castigado. Ele tinha sido castigado com os açoites, mas agora ele estava ali, sofrendo, juntamente com Silas. E nós sabemos o que houve, porque no meio dos louvores, rompem-se as cadeias, portas se abrem, porque o Senhor envia um tremor violento de terra a ponto de fazer tudo isso. O que nós temos aqui é uma narrativa de que um evento constrangedor e de profundo sofrimento para os filhos de Deus gerou também uma grande possibilidade de bênção e salvação da parte de Deus. Eu não quero ser fatalista, mas Deus usa os meios menos planejados por uma mente humana para alcançar os seus objetivos, os objetivos eternos da salvação. E talvez aquela família daquele homem, continuasse a ser uma família comum, adorando deuses comuns, servindo imperadores comuns, aguardando uma morte comum, se não fosse o poder de Deus, conduzindo seus filhos através, sim, de meios de sofrimento, para que aquela família se tornasse uma família incomum. E aqui fica a pergunta: como é que surge no meio da nossa jornada uma família incomum? Como é que Abraão, ao dar ordem aos seus filhos para que eles fossem direitos e justos,
poderia ter garantia de que seus filhos e os filhos dos filhos prosseguiriam nessa jornada. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês está nos versos 31 e 32, que é o fato de que uma família incomum é uma família que conhece o Evangelho. E não conhece o Evangelho de qualquer maneira, não conhece qualquer Evangelho, mas conhece o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante dizermos assim, porque muita coisa vem hoje assinada como sendo o Evangelho. E nós pensamos que isso é algo apenas do nosso tempo, mas não é, porque o próprio apóstolo Paulo, assim como Pedro, Tiago, tiveram que lutar contra coisas que apareciam chamando-se de Evangelho. E nós precisamos estar firmes no fato de que apenas com o Evangelho puro, simples, direto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que uma família tem a caracterização final de ser uma família incomum. Essa aqui não foi a única vez que Paulo aproveitou a oportunidade para resumir a mensagem do Evangelho. Mas ele resumiu absolutamente tudo. A pergunta daquele homem tinha sido muito simples, muito direta, muito objetiva. Aquele homem o carcereiro, ele estava extasiado. Ele ia se matar. Ele sabia quais eram os castigos advindos de ele ter permitido que os prisioneiros fugissem. Era noite. Ele olha para os lados e vê portas abertas, cadeias rompidas, prisioneiros soltos, talvez de pé em algum lugar, ainda assustados com tremor de terra. E ele fala assim: todo mundo vai fugir, eu vou me matar antes de Roma me pegar, porque se eles me pegarem, eu vou sofrer muito mais do que esses prisioneiros já sofreram até agora. Prestes a se matar, os servos do Senhor disseram: não faz isso não precisa fazer isso. E ele fala de modo muito simples: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aquela pergunta foi tão direta, foi tão objetiva. Ele era o chefe de uma família que nunca tinha ouvido falar do Senhor, uma família que talvez tivesse um pequeno panteão de deuses dentro da sua casa, uma família que certamente tinha ídolos, aos quais sacrificava, aos quais doava coisas, aos quais doava a própria vida e a própria alma, sem quaisquer garantias de eternidade ou de salvação, mas era isso que eles conheciam. Então aquele homem olha para os filhos de Deus que tinham falado: calma, ninguém fugiu, ninguém vai fugir, pode ficar tranquilo. E aquele homem simplesmente não entende nada, porque ele diz: se eu fosse um dos prisioneiros, eu já estava lá na esquina correndo. Mas por que é que esses homens estão parados? E por que é que alguns parecem liderar todos e acalmar os prisioneiros? E ele pergunta: o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E diante de uma pergunta tão objetiva e diante da possibilidade de aquele homem ainda se matar, Paulo resume a mensagem da salvação de forma absolutamente contundente: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa é a mensagem talvez mais resumida que nós temos, mostrando qual é o caminho para chegar à salvação. Paulo já tinha resumido a mensagem em outros trechos que nós podemos ler, Romanos 1, 16 e 17, aqui eu não estou na ordem cronológica em que ele escreve, em que nós lemos: pois não me envergonho do Evangelho, e ele qualifica o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse é um resumo da salvação, do Evangelho do Senhor Jesus, de como se tornar um filho de Deus. Ele faz o mesmo em 1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
E apenas mais um exemplo, Colossenses 1:23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo resume o Evangelho, e aqui está uma grande lição para nós, porque muitas vezes, diante da consternação da nossa família, e talvez você seja membro único da sua família que conhece o Senhor Jesus, e muitas vezes diante da necessidade que nós temos de obedecer a ordem, para ordenar aos nossos filhos, a nossa família como um todo, para que ela siga o caminho do Senhor, nós criamos caminhos mirabolantes, nós criamos grandes histórias, nós fazemos comparações até mesmo com outras religiões, nós fazemos caminhos que são às vezes até bonitos, mas que quando terminamos de contar, a pessoa olha para nós e continua dizendo, tudo bem, mas o que eu faço para ser salvo? Meus irmãos, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem cirúrgica, porque aquela pessoa do outro lado, ela talvez ainda não tenha despertado em si o apreço por ouvir grandes narrativas a respeito do Senhor, mas ela vai entender quando você disser, se você crer no Senhor, você vai ser salvo. Ela vai entender quando você disser, o Deus que eu sirvo é um Deus totalmente amoroso. Ela vai entender quando você disser, o Deus a quem eu sirvo, eu só consigo servi-lo porque o seu filho morreu na cruz por mim, ponto final, e deixe que essa pessoa seja encharcada pelo amor do Senhor, porque a partir daí é obra do Espírito Santo. É claro que nós não temos uma receita de bolo, não é sempre assim, mas o exemplo apostólico é que aquela família foi confrontada com o amor do Senhor por apenas uma expressão frasal de Paulo, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua casa. Aquela foi uma resposta breve e direta a uma pergunta tão direta quanto breve que tinha sido feita. O carcereiro tinha perguntado, talvez ele com o seu instrumento de suicídio ainda nas mãos, um cutelo, uma espada, alguma coisa, e Paulo respondeu exatamente o que ele precisava saber. O que é que a pessoa do outro lado da sua vida precisa saber? Meus irmãos, é muito comum nós ouvirmos hoje mensagens de cunho social. Olha como a minha igreja é boa, olha quantas cestas básicas ela distribui, olha quantas casas nós ajudamos a fazer. Meus irmãos, isso é maravilhoso, mas isso não responde à pergunta, o que eu faço para ser salvo? E a nossa família precisa ser salva. Nós não dominamos o conhecimento do Senhor sobre quem foi eleito. E é por essa razão que o Senhor nos insta a pregar a toda criatura, inclusive e principalmente a nossa própria casa. Nós pregamos aos nossos entes queridos quando nós somos os primeiros convertidos da nossa casa, mas nós também pregamos aos nossos entes queridos quando crescemos no Evangelho, porque a tendência do coração do homem é se amornar no meio da caminhada, e nós precisamos refrescar o nosso espírito, a nossa mente em Cristo Jesus. Aquele homem que era o interlocutor da sua família, estamos falando do primeiro século, o que o pai de família resolvesse, estava resolvido para toda a família, até para os seus servos, era outra cultura. Mas quando aquele homem pergunta assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, eu não tenho dúvida que aquele homem deve ter pensado assim, esses homens são servos de algum Deus muito grande, muito importante, e ele vai me fazer proceder como eu conheço. Eles vão dizer para mim, você tem que levar um touro até o templo do Deus tal, vocês têm que amealhar ofertas e levar para o sacerdote ou sacerdotisa do Deus tal,
Vocês têm que fazer, vocês têm que cultuar, vocês têm que elaborar, vocês têm que se esforçar, vocês têm que se sacrificar, aí vem a salvação para vocês. Mas ele deve ter ficado boquiaberto quando Paulo respondeu: você não precisa fazer sacrifício nenhum. Houve um sacrifício feito há 20 anos atrás, em que um homem, feito homem, mas que era Deus, veio até nós, diferente de todos os deuses que você conhece, que são encharcados do caráter humano, porque são criados por homens. Esse Deus veio, andou entre nós, se fez como nós, e ele já foi o sacrifício. Você não precisa dar nada porque ele deu tudo, você não precisa fazer nada porque ele fez tudo. Tudo isso estava implícito nessa primeira resposta de Paulo: creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. A salvação entrou naquela vida por obra do Senhor e entrou naquela família. A partir daquele momento, o texto nos diz que eles foram batizados, ou seja, os apóstolos verificaram que havia uma transformação de fato acontecendo no coração de toda aquela família. O carcereiro e toda a sua família foram salvos pelo Senhor. Ali, naquele momento, uma família em comum começava. Meus irmãos, não adianta, depois desses momentos de reflexão sobre família, a família em comum, não adianta nós estabelecermos uma lista de regras e de normas, porque senão nós vamos ter a mesma expectativa do carcereiro. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sacrificar? O que eu tenho que dar? Eu posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Não é disso que o Evangelho trata. O que nós podemos, devemos ou não fazer é uma consequência natural do nosso encontro com o Senhor, porque o próprio Espírito de Deus passa a trabalhar no nível da nossa consciência, e com a ajuda da comunidade dos santos, nós vamos saber o que é para fazer ou não. Mas o fato é que nós precisamos entender que para nossa casa basta o Senhor, e muitas vezes o Senhor tem estado afastado dos lares de inúmeros servos de Deus, Brasil e mundo afora. Nós temos nos contentado com coisa pouca, nós temos querido ser família em comum, mas nos mantemos sendo família comum. Eles ganharam. Aquele homem ganhou a vida, ele ia se matar, ele ganhou a vida, por causa do Evangelho. Ele ganhou a vida duas vezes, ganhou a vida eterna e ganhou a vida natural, porque ele não se suicidou mais. A família daquele homem ganhou dignidade, ganhou sobrevida dentro de um império, em que ser órfão e viúva ainda era muito complicado, por causa do Evangelho. Os servos daquele homem, muito provavelmente tiveram um tratamento diferente a partir dali, por causa do Evangelho. Porque uma família, quando se torna incomum, e o único meio para ser uma família incomum é em Jesus Cristo, ela começa a dar frutos diferentes daqueles que dava antes, por causa do Evangelho. Lares que comungam conosco, domingo após domingo, talvez ainda tenham práticas dentro das quatro paredes da sua casa que nós sequer imaginamos. O Evangelho precisa agir ali dentro. É mister que haja fruto do Evangelho nas nossas casas. E isso, meus irmãos, também é algo que nós temos que esperar como auxílio direto do Espírito Santo, porque chega um certo momento em que os pais não conseguem mais gerir a vida dos seus filhos, e a criação tem que ter sido sólida, a fim de que tenhamos a firme esperança de que, tendo feito o nosso papel, nós podemos descansar naquilo que o Senhor haverá de fazer. Inúmeros pais
dentro das igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, amargam situações tenebrosas. E talvez hoje parem para pensar: eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Mas eu gostaria de reforçar que o maior lamento que pais podem ter será de não terem levado aos seus filhos a mensagem do Evangelho. Podemos ter vários modelos, podemos ter várias formas de construção da consciência cristã de nossas casas, mas não pode faltar o básico, porque a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta é crer no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Famílias incomuns são incomuns por agirem dentro dos padrões do Senhor e totalmente fora dos padrões desse mundo. Para isso, é preciso conhecerem o Evangelho autêntico do Senhor. Uma dica: não basta alguém dizer para você na TV, por aí, você zapeando os canais: olha como é que eu sou bíblico, abre a Bíblia, lê um versículo e fala sobre aquilo. Ser bíblico não é isso. Ser bíblico é trafegar na Escritura, pautado na sã doutrina, e fazer a correlação exata dos textos da Sagrada Escritura. Porque, meus irmãos, o que mais vemos por aí é gente dizendo: olha como eu sou bíblico, e tirando os textos totalmente do seu contexto. Não creiam que tudo aquilo que se chama de Evangelho é Evangelho, porque não é. Mas essas famílias incomuns precisam conhecer o Evangelho do Reino, precisam conhecer o Senhor Jesus e andar com Ele em intimidade de vida. Famílias incomuns vivem a alegria do Evangelho e, não se contendo, elas compartilham essa mesma alegria, mesmo que estejam passando por dificuldades. Paulo e Silas, presos, açoitados, acorrentados, responderam a respeito do Evangelho e falaram da salvação do Senhor com grande alegria. Não são as vicissitudes da nossa vida que vão roubar a alegria do Evangelho. E se nós temos o Evangelho no nosso coração, ele precisa ser compartilhado com alegria, independentemente do que estejamos vivendo. As coisas que vivemos aqui passam, são temporais. O Evangelho que reside no nosso coração é eterno e ele precisa ser compartilhado para conduzir outros à eternidade no Senhor Jesus. Mas uma família incomum, uma vez tornando-se incomum, ela tem também uma característica, que é de apresentar vida transformada. Lucas, que é o autor do texto de Atos, na sequência do que ele escreve a respeito de Jesus no Evangelho de Lucas, ele escreve esse trecho de maneira muito direta, até um pouco mais direta do que ele costuma escrever, como se ele não quisesse permitir nesse momento muitas indagações. Ele queria simplesmente informar o que tinha acontecido. E esse resumo do Evangelho aqui, do versículo 31, ele depois é seguido por uma descrição também simples e rápida, dizendo que eles simplesmente pregaram a palavra de Deus, não apenas ao carcereiro, mas a toda a sua família, a toda a sua casa. Isso está lá no versículo 32. E Lucas continua sendo muito objetivo nas suas informações e nos dá 4 evidências que ele percebe naquele momento, naquela situação, de que realmente aquelas pessoas haviam se convertido ao Senhor, de que ali era o nascedouro de uma nova família em comum. A primeira delas a primeira evidência está no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, ele narra que aquele homem pôs-se a cuidar dos homens, dos prisioneiros, lavando as suas feridas. Até meia hora atrás, aquele homem estava tomando conta, talvez supliciando aqueles homens. Veio um tremor de terra, ele viu o que tinha acontecido, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta vem, a salvação entra na sua vida, ele muda.
da água para o vinho, num curtíssimo espaço de tempo, porque ele passa de algoz a cuidador daqueles que estavam feridos, machucados. Isso nos lembra do texto lá de Tiago 2, 17, 18, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ao lavar aqueles prisioneiros, o carcereiro demonstra que ele próprio tinha acabado de ser lavado, porque para lavar aqueles prisioneiros com água, ele precisou ter sido lavado com o sangue do Filho de Deus. E nada nos transforma nesse mundo na contundência e na profundidade do amor de Cristo e daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele só conseguiu lavar com água porque o Senhor o tinha lavado no seu precioso sangue. E se eu e você somos lavados no sangue do Cordeiro, e se nós não damos fruto como esse carcereiro deu, nós precisamos parar, refletir diante do Senhor, para ver o que está acontecendo dentro de nós. Porque ser lavado no sangue do Cordeiro não é apenas ganhar a vida eterna, sentar num banquinho e ficar esperando o Senhor mandar tocar as trombetas. Ser lavado no sangue do Cordeiro é não se intimidar diante desse mundo, é promover que a nossa casa seja uma casa incomum. E isso não vai ser fácil, porque você vai ter que lutar contra as intempéries de uma sociedade que cada vez mais se levanta. Você vai ter que sim ter respostas adequadas para os seus filhos pequenos, porque eles saem de manhã para a escola e quando chegam com uma novidade perguntando para você, coisas às vezes que você não teria coragem de perguntar nem quando tinha 50 anos, seu filho de 5 já faz isso hoje. Você precisa ter coragem, e o fruto é demonstrado em você por causa do sangue de Cristo que lavou você. E nós passamos a pensar com o pensamento que o Senhor nos dá, mas isso precisa de ação. Nós precisamos agir. Famílias incomuns cuidam das pessoas porque são cuidadas primeiro, e primeiro são amadas por Deus. Para isso precisam ser famílias de Deus. A segunda evidência da transformação foi o carcereiro e toda a sua casa terem sido batizados. Com isso, havia uma declaração pública do pertencimento daquela família inteira ao fato de que elas tinham se juntado à grande família da aliança. Uma característica das famílias incomuns é que elas fazem parte da grande família incomum. A menos que alguém viva num lugar em que seja proibido o Evangelho, ou que não haja meio de acesso, a família do Senhor, o núcleo familiar, ou seja, aquela família incomum, precisa estar conectado à grande família incomum. E isso nós sabemos na prática, quando as famílias se aproximam e também quando elas geram o desejo de fazer parte. Nós sabemos que não é o batismo que nos salva, mas o batismo é um indicativo público de que nós queremos sim aliança com o Senhor. Aquela família agora estava debaixo do pacto do Senhor. E famílias incomuns andam com Deus e demonstram isso por se conectarem umas às outras sob a aliança do Senhor. A terceira evidência foi a hospitalidade do carcereiro. Aquele homem tinha prisioneiros presos ao lado da sua casa. Agora, aquele homem salvo e aliançado com o Senhor convida aqueles que eram presos para serem hóspedes da sua casa. Isso é uma mudança absolutamente radical.
Imagine você mora ao lado de um presídio, nem vou dizer que você seja o carcereiro, mas você mora ao lado de um presídio, acontece um tremor de terra, aquele monte de homem com uniforme de prisão saindo, você abre a sua casa gentilmente e fala: por que vocês não se hospedam comigo? Foi isso que aquele homem fez. Porque, meus irmãos, nós temos aqui a identidade de Paulo e Silas, que eram servos do Senhor. E os demais presos eram o quê? A Bíblia não diz o que eles eram. Por que eles estavam presos? E aquela família se torna hospedeira daqueles homens. Eu não estou falando para você fazer isso. Seja também prudente, tá? Não vá sair por aí procurando uma prisão e convidando todo mundo para sua casa. Vocês entenderam, né? A hospitalidade é uma das características de uma família incomum. Se não formos hospitaleiros, tem alguma coisa errada conosco. Você não tem que virar uma pousada, você não tem que virar um hotel, mas seja hospitaleiro. Essa é uma característica nossa, que nós herdamos da Escritura Sagrada. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Está escrito em Hebreus 13:2. Não abra a porta da sua casa na expectativa de descobrir um dia se havia um anjo hospedado lá. Não é essa a ideia, mas a ideia é dizer que a hospitalidade é algo tão primoroso, que só pode ser oriunda da transformação de uma família numa família incomum. A hospitalidade, muitas vezes, é simplesmente abraçar aquele que está combalido do nosso lado. Talvez a sua família esteja firme, mas ao ver ao seu lado um irmão, uma irmã, lutando contra as questões da sua família, que o seu coração seja hospitaleiro e que você ore, que você abençoe, que você abrace. Isso também é hospitalidade. É quando dizemos: vamos andar juntos, porque juntos nós vamos chegar lá com a graça de Deus. As famílias incomuns são hospitaleiras, fazem o bem ao próximo, na medida em que as suas possibilidades permitem. Finalmente, a quarta evidência de transformação do Evangelho é o fato de que, assim como Paulo e Silas, o carcereiro e a sua família se alegraram por causa da fé em Deus. O finalzinho desse trecho diz assim: e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. É muito comum também, nos dias de hoje, os pais e os familiares, os responsáveis, muitas vezes, quererem alegrar a sua família com coisas. Olha o que eu comprei, olha o que eu trouxe, olha o presente, olha a grife. Quanto mais caro, mais alegria. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que, se você quer ver alegria no seio da sua família, nada disso vai trazer alegria eterna. Embora sejam coisas boas, pode dar presente. Se você puder, dê os melhores presentes. Mas para alegrar de fato o coração da sua família, dê a mensagem do Evangelho. Pegue o seu filhinho e dê a mensagem do Evangelho a ele. Pegue a sua filha na pré-adolescência, sente com ela e dê a mensagem do Evangelho. Espere o seu filho adolescente chegar da escola com aquela pergunta escabrosa, ou seu filho jovem permitir que você veja que ele está com reações estranhas. Não dê presente nessa hora, dê o Evangelho. Puro e simples, direto, objetivo, crê no Senhor Jesus. Faça isso da maneira como você, conhecendo a sua família, sabe que isso será ouvido e será agasalhado no coração. Para ver a alegria da sua família, você não precisa gastar um centavo, porque o Senhor pagou o mais alto preço que
que nós nem podemos imaginar que preço é esse. Você não precisa fazer mais nada. Tenha bens, tenha estudo, dê acesso acadêmico. Mas entenda que tudo isso é do segundo ponto para lá. O primeiro ponto é o Evangelho do nosso Senhor. Aqueles irmãos estavam felizes porque eles estavam à beira da morte. Os familiares estavam prestes a perder o seu arrimo, o seu pai. Os servos iam ficar perdidos, porque talvez, se a família não tivesse condições, eles teriam que ser vendidos ou tomados por outros que talvez fossem menos compreensivos do que aquele homem. E naquele momento, o que Paulo e Silas pregam para eles é algo que deu alegria, e alegria eterna. A partir daquele momento, aquela família teve uma esperança inserida no seu contexto que eles não tinham até então. E essa esperança era a esperança de que tudo aquilo passando, eles veriam o Senhor face a face. Eu já falei e repito, nós não criamos nossos filhos para o mundo, nós criamos nossos filhos para Deus. Nós que somos pais, um dia vamos estar diante do Senhor, o reto juiz. E eu, meus irmãos, olhando para a Escritura, eu não faço a mínima ideia de como vai ser isso. Essa é uma linguagem talvez metafórica para nós entendermos que estaremos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, e eu vou ter que dar contas a Ele. Da minha família, eu sou o cabeça do meu lar, eu vou ter que dar contas. Os meus filhos terão que dar contas a Deus, porque eu ordenei, sermão de ontem à noite, eu ordenei que eles vivessem vida reta, vida justa perante o Senhor. Eu e minha esposa contamos para eles como é que eles podem ser felizes. E a resposta que nós demos a eles ao longo da vida foi: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e um dia você terá casa, e por que não crer que a sua casa também será? Esse texto aqui, meus irmãos, não é um arrimo doutrinário, tá? Eles estavam falando para aquele homem, era uma promessa para aquela família, mas por que não pedirmos a Deus que faça isso também? O que é que nós queremos da nossa família? Quais são as preocupações que nós temos com a nossa casa? Quando o seu filho começa a crescer, qual é a preocupação que você tem com ele? Qual é a profissão que ele vai ter? Se ele vai ter uma vida mais folgada financeiramente que a sua? Você lutou muito, você quer privar o seu filho dessas lutas, seus filhos, né, no total, no geral, você quer privar os seus filhos de lutar, você quer que eles tenham o bom e o melhor. O que é que você quer para os seus filhos? Que eles sejam pessoas de bem? Meus irmãos, tudo isso é desejável, tudo isso é lícito, mas se eles não forem servos do Senhor, eles morrerão e estarão perdidos pela eternidade. Não podemos desejar nada para os nossos filhos acima de desejar a salvação da alma deles. Isso é sermos uma família incomum, porque no mundo as pessoas pensam em primeiro lugar o que vai ser, o que vai ter. E em primeiro lugar a Escritura nos ensina em que ele vai crer. Se ele crer no Senhor Jesus, você pode esperar como os patriarcas fizeram, que muitos dias venham sobre você e você desça à sepultura. Não é uma coisa meio feia para os nossos dias, mas é a linguagem do Antigo Testamento. E você vai em paz com o Senhor, porque você cumpriu o maior ministério da sua vida, que era fazer o seu papel para que a sua família fosse uma família incomum.
Quando seus filhos chegarem em casa em dúvida, tire a dúvida deles. Mas pastor, eles me fizeram uma pergunta que eu não tenho resposta, para a qual não tenho resposta. A sua família em comum é conectada a outras famílias incomuns, debaixo da aliança do Senhor, e por uma questão de aliança, de graça do Senhor, Ele disse: eu dei uns para pastores, outros para mestres. Quando as famílias incomuns se juntam debaixo do âmbito da aliança, vocês têm docentes, têm pastores, tem presbíteros antigos na igreja que podem ajudar você. Tem irmãos idôneos que dizem: meu irmão, já passei por isso. Uma família em comum não anda sozinha, ela anda no âmbito do reino de Deus. É por isso que eu disse, não adianta nós termos uma lista do que pode e o que não pode fazer, porque as coisas mudam, e mudam rapidamente. Há 20 anos atrás, você não tinha preocupação se seu filho acessava pornografia por um celular, porque seu filho não tinha celular. Nem você tinha direito. As coisas mudam. E nós precisamos estar prontos, como família em comum, a partir daquilo que nós temos dentro de nós, que é a presença do Santo Espírito do Senhor, que nos conduz a todas as coisas. E quando você não tiver mais como orar por sua família, talvez em angústia, talvez com o coração pesado, talvez com a mente acusativa, pode deixar que, sem entender, sem você conseguir falar direito, talvez sem conseguir balbuciar a sua oração, o Espírito Santo leva o que está dentro de você, nem que seja com gemidos inexprimíveis, e os entrega perante o Senhor. Uma pergunta para nós nesta noite: nós estamos debaixo dessa aliança do Senhor, como família? Somos uma família em comum? O que falta para a sua família ser uma família em comum? O que é preciso fazer? Você compartilha o testemunho da salvação com os seus filhos? Ah, não, meus filhos, quando eles forem adultos, eles vão saber. Meu irmão, se você deixar que eles sejam preenchidos, eles serão preenchidos por outras coisas. E tirar o lixo do coração humano é muito difícil. Faça isso desde cedo. Quando você olha para a sua família, uma família incomum, aos pés do Senhor, você sente alegria pelo que já aconteceu? E se você sente essa alegria, você participa a outros dessa alegria? Seus parentes próximos, seus amigos, que você vê a ponto, usando apenas a relação do texto, a ponto de perderem a própria vida, a própria paz, você fala para eles: crê no Senhor Jesus, e você e a sua casa poderão ser salvos. Não precisa aprender a fazer exegese para isso, não precisa se tornar um pregador para isso, basta você se lembrar o que o Senhor fez com você e dizer: eu era, como diz o hino, eu era um pobre pecador, mas o Senhor me salvou. Conte o que Deus fez com você e o que Deus fez com a sua casa, porque Deus pode fazer o mesmo com outras. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.